Alô? Alô? Vocês me escutam? É o Sandro? Sim, Sandro, está perfeito. Sandro, sim, perfeitamente. Tá, só não sei se vocês estão conseguindo ver a minha imagem. Sim, Estamos também. tá bem. Estamos também. Tá, ok. Perfeito, o pessoal está chegando. Em um minutinho eu já volto com vocês. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Simone Pestana, gerente da área de educação da ABF, e serei a facilitadora junto com vocês nesta sessão. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer alguns principais combinados. Aqui vão algumas dicas para o nosso melhor aproveitamento desse momento que é tão importante. Nós informamos que a sessão será gravada e poderá ser disponibilizada posteriormente nos canais oficiais da ABF. Eu informo que as perguntas serão respondidas após a apresentação dos nossos convidados. E para melhor organização da sessão, a nossa comunicação deverá ocorrer via chat. Eu peço por gentileza que utilizem dois principais códigos. O primeiro é a hashtag pergunta e logo em seguida registre a sua pergunta. O segundo código é a hashtag contribuição, porque boas práticas, considerações são sempre muito bem-vindas. Portanto, compartilhem conosco. As perguntas serão atendidas por ordem de recebimento e poderão ser limitadas de acordo com o tempo restante da nossa sessão. Para dar as boas-vindas a vocês, eu quero convidar a nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado, Ângela Manzoni. Ângela, por gentileza, com você a palavra. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós já realizamos 56 sessões de mesas virtuais sobre diversos temas, com mais de 6.100 participantes. E a ABF está realizando diversas ações em prol de todo o setor. E vale destacar hoje uma entrega super importante, que é um convênio com a Caixa Econômica Federal. Então, essa parceria, ela prevê soluções em crédito e serviços bancários, além de uma esteira de atendimento com benefícios específicos para os franqueados de redes associadas à ABF. E também para franqueadores de acordo com o porte da empresa. Então, são linhas de crédito com taxas especiais e cestas de serviços diferenciados. Nós enviamos na semana passada um comunicado detalhado sobre essa parceria e como vocês podem acessá-la imediatamente. Então, com esse QR Code que está na tela, o anterior, se por favor, vocês podem baixar essa comunicação e ter acesso ao detalhamento.
E fica aqui também o convite para vocês reservarem nas suas agendas amanhã, dia 23, às 4 horas da tarde, para participar da Super Live ABF Especial Crédito. Então, nós receberemos, além da Caixa Econômica Federal, outros bancos e agências de fomento para detalhar as linhas disponíveis e como que a sua rede pode acessar. Então, é só capturar esse QR Code e realizar a sua inscrição. A gente espera vocês amanhã às 16 horas. Nós também estamos rodando uma consulta que será feita mensalmente. Nós já fazemos as pesquisas periódicas, trimestrais. Essa é uma consulta bem rápida para a gente conseguir consolidar e acompanhar os impactos da pandemia nas redes e também as melhores práticas adotadas nesse período. Então, os dados referentes a abril já estão disponíveis no site e a gente está agora em curso com essa consulta sobre o mês de maio. É muito rápido, leva apenas 3 minutinhos para ser respondido, então eu peço que todos participem. Assim que acabar a mesa, eu conto com vocês para responder, porque o engajamento do setor é fundamental para a gente adotar ações cada vez mais assertivas para o franchise. Então, está aí o QR Code, vocês podem capturar para responder. E eu gostaria de convidar todos também para acompanhar o nosso canal no YouTube, que é a TV ABF. Então, nossas mesas redondas, webinars e muitos outros conteúdos estão disponíveis na TV ABF. Então, se você não conseguiu acompanhar algum tema ao vivo, é só acessar o nosso canal. Então, acessem, se inscrevam e podem compartilhar também. Em alguns instantes, a gente vai começar a nossa rodada de mesa virtual de número 57. Eu gostaria de agradecer ao patrocinador da mesa de hoje, a Kavod Leasing, uma empresa especializada em investimento e financiamento coletivo, tanto para o mercado de franchising como para redes de varejo em geral. Então, vou pedir para a Simone colocar o recado do Renato, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Renato Doeck, CEO e fundador da Kavod Lending. A Kavod é uma fintech, uma startup do mercado financeiro que oferece linhas de crédito exclusivamente para o setor de franquias e redes de varejo. Nós já financiamos franqueados de redes como McDonald's, Maple Bear, KFC, China Box, Sterna Café, Subway, entre muitas outras marcas. E nesse momento de crise tão delicado e tão difícil, é claro que não poderia ser diferente. Nós estamos aqui ao seu lado para ajudar na sua necessidade, na necessidade dos seus franqueados. Os nossos contatos, meu e da Karina, que é da área comercial, estarão disponíveis ao final do vídeo e contamos com o seu contato para ajudá-los a passar por esse momento, porque juntos somos mais fortes. Então, desde já, agradeço a atenção de todos. Vamos fazer desse Day After um dia de muito sucesso. Obrigado e bom dia a todos. Muito obrigada, Renato. Então, está aí na tela o QR Code com os contatos da equipe da Kavod. Para quem nos acompanha pelo celular e não conseguir baixar os QR Codes que a gente passou aqui, eles estarão disponíveis através do link no chat e também serão encaminhados para o seu e-mail de inscrição. Hoje a gente vai falar sobre ativação do e-commerce. Eu gostaria de deixar claro que as posições colocadas aqui não são posições da BF. O nosso objetivo é sempre o debate, é compartilhar informações, trocar experiências e, claro, a decisão de agir, de como agir, é sempre de cada um. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu dou as boas-vindas, agradeço muito a presença de todos e a disponibilidade dos nossos coordenadores de hoje em contribuir com esse tema. Então, sejam muito bem-vindos o Alan, da Decodex, Lindolfo, da Mr. Cheney, Mari, da Daniman, Sandro, especialista em transformação digital. Então, para iniciar a nossa mesa, eu passo a bola para o Alan para as considerações iniciais. Bom dia, Ângela. Bom dia, Simone. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Acho que o nosso tema é super legal e vai contribuir muito com esse momento. Acho que o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho da nossa trajetória, como que a gente pode contribuir nessa mesa. E aí, obviamente, a gente começa a refletir quando a gente tem a oportunidade de pensar sobre isso. E hoje eu cheguei à conclusão que 1/3 da minha vida tem sido trabalhando com franchising.
Então, eu comecei pesquisando franquias, depois fui franqueado, depois trabalhei numa telecom, e nos últimos 8 anos eu estive numa grande rede de franquias do país. Lá eu passei pela cadeira de gerente comercial, gerente de franchise, gerente de treinamento. E nos últimos 6 meses, como a Ângela trouxe, eu estou à frente da Decodex, que é uma consultoria especializada em franquia e varejo. E nesses últimos 6 meses também tive a oportunidade de falar sobre chocolate, sapato, indústria de alimento, estética, educação. Então, acho que vai ser um tema super legal e espero que a gente possa contribuir bastante com vocês aqui no dia de hoje. Aqui, Sandro, Lindolfo. Legal. Doutora, para apresentação. Sim. Legal. Posso ser eu? Sim. Então tá bom. Bem, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, né? A ABF é uma associação que ajudou muito o Mr. Tini a se estruturar, ensinou muito sobre franchising para a gente, e grandes colegas também conheci lá e ajudo a gente até hoje, né? Bem, eu sou do Mr. Tini, eu sou fundador do Mr. Tini. Mr. Tini é uma rede que trabalha com American Treats, e a nossa especialidade são os cookies tradicionais americanos dentro da linha Premium. E o Mr. Tini, ele começou de uma maneira bem interessante. Ele começou através de serviço voluntário, ajudando pessoas, e através de amizade. Eu fiz uma missão de tempo integral por 2 anos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e lá você tem contato com pessoas de várias partes do mundo. E conheci um americano chamado Jay Tini, e fiz bastante amizade com ele. Depois que terminou esse trabalho, né, voltei para a vida normal, casei, tive filhos. E aí esse americano veio visitar os amigos do Brasil com a esposa, visitou a minha família na ocasião, e a gente fez uma noite ali de cookies, né? Porque ele é um cookie man nos Estados Unidos. E aí ele ensinou ali a gente, ele fez, né? A gente foi no mercado, comprou os produtos e fez em casa. E a experiência, quando eu experimentei aquele cookie que tinha saído há pouco tempo do forno, foi tão incrível, foi tão fascinante, que eu decidi, então, montar um negócio de cookies no Brasil. Eu era executivo de uma empresa de varejo e atacado, e aí eu me programei, deixei tudo e comecei, né, num bairro ali na Casa Verde, uma loja pequenininha, essa primeira loja de cookies, né? E eu descobri que eu não sabia quase nada do mercado, não sabia muito pouco do varejo, muito menos de franchise, né? E foi aí então que começou a escalada de aprendizado. Mas o produto que a gente trabalhava, a linha que a gente trabalhava, o que ele ensinou para a gente foi tão incrível, que tinha filas e as pessoas buscavam muito produto, né? E foi sem fazer muita coisa, né? Foi espalhando nacionalmente. A gente mandava cookie para várias partes do país, e muita gente então pedindo para se tornar um franqueado daquele modelo que tinha sido montado ali tão humildemente, né? Como a gente não estava preparado, e na ocasião surgiu bastante mídia também a respeito do Mr. Tini, então tinha o Brasil todo ligando para a gente, os shoppings querendo o Mr. Tini e franqueados querendo unidades, mas a gente sentiu que não estava preparado. Então a gente foi para a BF, foi para diversas consultorias também, fizemos um trabalho de preparação, de aprendizado. No final de 2012 a gente lançou a franquia, já mais testada, né? Fizemos alguns pilotos antes, um modelo já estudado e preparado para o varejo brasileiro, com os ajustes de mix e arquitetura, design e tudo mais. E a gente então começou a crescer. Hoje nós estamos com 75 unidades, e nesse tempo todo a gente viu uma grande mudança no varejo, né? A gente se preparou tanto para o varejo, de promover uma experiência para o cliente no ponto de venda, né? Em atender bem
e ter o mix que o brasileiro gosta, né? E se sente bem. Então, só que o varejo tem mudado bastante, né? E com essa questão da pandemia que a gente está vivendo, isso acelerou o processo para a gente estar mais presente nas redes sociais, estruturar um e-commerce. Então, foi uma correria interna para a gente fazer isso, né? E então a gente está trabalhando e vai lançar o e-commerce aí essa semana ainda. Então, estou aqui para contar um pouco dessa experiência para vocês, né? Então, por enquanto, é isso que eu gostaria de falar sobre o Mr. Tini, né? E mais tarde estou aberto aí para experiência e relatar o que for necessário, né? Mas muito obrigado aí pela participação e pelo apoio de todos. Vou aprender bastante com vocês hoje. Ótimo, Lindolfo. Vai nos ajudar muito com a questão prática aqui. Sandro, Legal. Quer falar um pouquinho sobre você? Vamos lá, vocês estão me escutando, né? Antes de mais nada, quero agradecer o convite da BF, aí nas pessoas da Ângela e da Simoni, né? Um grande prazer estar aqui participando dessa mesa virtual redonda com Alan, Lindolfo e a Mari, tá? E falando do Sandro, né, eu tenho já uma história desde 2003 com a agenda de franquias, né? Eu fui por muitos anos o head de tecnologia da informação da companhia Hering, né, que fez ali a partir de 2006, 2007 seu boom em termos de operação de franquia. A gente passava por uma agenda frenética de aberturas de praticamente 100 lojas por ano. E por conta disso, obviamente, a gente teve que montar toda uma estrutura de gestão, governança dessas quase 800 operações que se tornaram as várias redes da companhia Hering, né? E nesse tempo também, obviamente, tive chance de participar de alguns projetos de e-commerce, tá? Aí me dando um pouco de bagagem nesse assunto, tá? No último ano, eu tive uma agenda como diretor de transformação digital em outra franquia, a da Les Alés, que tem 40 lojas no Brasil, tá? E algumas no exterior. Ali também estruturando todos os projetos de B2C, de e-commerce, também de omnicanalidade, tá? E assim uma agenda bastante extensa nas operações de varejo, tá? Então seria isso. Mari, se você quiser fazer suas considerações iniciais, fique à vontade. Obrigada. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a Beth pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui nessa mesa, ainda mais do lado, né, dessas feras, o Alan, o Lindolfo, o Sandro. A gente ficou com pena, né, que o Lindolfo não conseguiu trazer cookies para a gente efetivamente, para a mesa redonda, mas vai ter uma oportunidade. Bom, eu sou Mariana Benza, para quem não me conhece, eu sou sócia do escritório Dahnemann. Eu estou há 12 anos lá no escritório, eu trabalho na área de contratos empresariais, mais especificamente na parte de franchising, né? Então, a gente é um escritório que tem muita tradição, né? Mais de 100 anos aí de tradição com propriedade intelectual, que está diretamente relacionada com franchising e com tecnologia, né? A gente tem a parte de patente, tem biotecnologia. A gente faz muita formatação e assessoria contínua para franquia, para redes nacionais e internacionais. A gente traz muita rede internacional para o Brasil também. Essa tropicalização, né, que sempre é necessária quando vem uma rede lá de fora. Mas com isso também a gente aproveita muito aprendizado, né? Muita coisa que a gente vê dos nossos clientes estrangeiros, às vezes estão um pouco à frente do que está acontecendo aqui no Brasil, a gente já se adianta. Então é uma troca muito bacana também. A gente, acho que assim como todo mundo aqui, está também correndo contra o tempo, a transformação digital chegou. A gente vê nitidamente na parte jurídica algumas redes que eram resistentes. Na época da formatação, a gente queria perguntar como coloca no contrato essa questão. Não, diz que não pode nada e depois a gente resolve, né? Era um medo, era uma coisa, e conforme a coisa foi evoluindo, a gente começou a ver já um amadurecimento disso, já na época da formatação, e agora, no susto, está todo mundo colocando isso para girar, e a gente tem ajudado muito os nossos clientes com essa migração, né, pro online. O Omni, que né, a gente tem falado também, a gente até conversou um pouco, o e-commerce, venda direta, enfim, a gente está ajudando na parte jurídica
na criatividade né, que o pessoal das redes e as consultorias estão trazendo para enfrentar essa fase, e foi aquilo que a gente conversou um pouco antes, né? Coisas que vão ficar. Então, a gente tem o nosso dever de casa aí para trabalhar, para tudo ficar em dia depois lá na frente. É isso, gente. Estou aberta. É um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado, doutora. Bom, acho que a gente está com diferentes visões, mas todas elas complementares, né? Então, a BF, no papel aqui da Ângela e da Simone, fizeram uma super seleção. Temos o Lindolfo, que vive o dia a dia, que está com os desafios nele no time para fazer isso acontecer. Temos o Sandro, um super especialista de transformação digital, que já fez isso na prática também. E temos a doutora Mariana aqui, que vai nos ajudar a direcionar os esforços para aquilo que a gente pode fazer. Eu até brinquei com ela que a gente tem que pedir sempre o aval dela daquilo que é possível. Então, falando do nosso tema hoje, a gente tem 1 hora para debater esse assunto e a gente vai tentar contribuir bastante para quem está nos assistindo, mas a gente sabe que é um tema também bastante amplo. E a gente vai tentar se ater aqui à ativação do e-commerce. Então, são aquelas empresas que, pegando o gancho do que a doutora trouxe, não estavam olhando para o e-commerce, não entendiam que o canal digital era uma opção naquele momento e que sim, precisavam dedicar tempo e esforço para fazer o varejo físico funcionar, que a gente já sabe, todos aqui que estão assistindo vivem o varejo, sabem que já é um grande desafio. Então, contratar, capacitar, vender, atrair o cliente. Então, só por aí a gente já sabe o tamanho do desafio do físico. E aí vem uma pandemia mundial como o Covid-19 e muda tudo, né? Ele traz o novo normal para as marcas, que algumas das que a gente inclusive citou aqui estão com dificuldade financeira. E acho que a BF faz bem esse papel também de trazer aqui para a gente algumas opções. A gente vai falar sobre isso, Cavod, Caixa e outras alternativas. Mas a gente sabe que o momento é de grande dificuldade, o momento é de se reinventar, é de fazer diferente, se fortalecer e sair muito mais forte. Então a BF fez uma super seleção e a gente queria começar com o Lindolfo trazendo para a gente aqui como que foi esse despertar e o trabalho que está sendo feito lá na Mr. Chin para efetivamente iniciar e fazer essa ativação do e-commerce. Lindolfo, você consegue dividir com a gente um pouquinho dessa experiência de não ter o e-commerce no radar e de repente ter que começar a fazer o e-commerce e colocar no ar o mais rápido possível? Claro, é um prazer. Bem, a gente sempre teve um pouco disso, né, de maneira informal, né? Muita gente ligava e pedia produtos e a gente às vezes dava um jeitinho de ir lá entregar informalmente, né? A gente pensou, puxa vida, se tivesse uma maneira da gente conseguir fazer isso automático, né? Mas a gente sempre via a tecnologia nesse sentido muito cara, muito difícil, né? Quase que inatingível por a gente ser uma empresa pequena, né? E aí, com essas plataformas de entrega e venda que chegaram, né, são diversas, né, a gente começou a ver isso um pouco mais tangível. E aí, então, com a pandemia, a gente percebeu que a gente ia ter um novo momento e que precisaria estar atendendo, né? Porque os franqueados precisam continuar vendendo e os clientes precisam ser atendidos. Então, a gente montou um comitê interno, juntando franqueados, a gente fez de uma maneira bem participativa junto com os franqueados. Então, a gente viu aqueles que tinham os melhores talentos para isso, aqueles que tinham mais interesse em participar, junto com alguns membros da franqueadora, montamos esse comitê. Selecionamos uma série de empresas, né, as maiores que têm melhor reputação e buscamos outras também que foram indicadas por franqueados, né, médias, pequenas, né. Fizemos uma lista de funcionalidades gigante que a gente poderia ter e ambicionava, e aí a gente dividiu entre os franqueados e fomos conversando com cada das empresas selecionadas, montando
esse painel de funcionalidades de cada empresa, e aí nas reuniões de comitê a gente vinha e discutia sobre isso, né, considerando o tempo de implantação, custo, dificuldades, né, uma série de coisas e resultados, né, uma coisa que a gente considerou muito é das referências dos clientes deles, então a gente acabou selecionando duas e debatemos e selecionamos uma delas. E a gente, em paralelo, a gente foi fazendo um envolvimento da rede sobre isso. Então, a gente fazia lives com a rede, ia apresentando o que a gente estava descobrindo, qual que era a tendência do que a gente estava fazendo. Depois da empresa selecionada, a gente convidou essa empresa para vir apresentar e responder perguntas dos franqueados. E, em paralelo também, a gente montou um plano de marketing, uma estratégia de lançamento. Então, a gente selecionou uma empresa, que na verdade é um pool de empresas de marketing, para poder fazer um trabalho de lançamento junto com a gente, né? E o interessante é que nesse momento a gente não quer e não pode gastar muito, né? Então, a gente selecionou um projeto através de Success Fee sobre o resultado, né? Então, o incremento de vendas é que a gente vai pagar uma parte para essa empresa, né? Então, a gente foi amarrando as pontas todas ali e ao mesmo tempo, a gente foi selecionando parceiros para logística, meios de pagamento e fazendo esse trabalho todo até estruturar, e o nosso plano é lançar agora essa semana, né? E, assim, algumas preocupações que a gente tinha, que a gente foi desenvolvendo e contratando, a integração com o PDV, a integração com o programa de fidelidade, né? Então, acabou se tornando um trabalho não muito fácil, né? E quanto tempo isso tudo, Lindolfo? Oi? Quanto tempo isso tudo? Olha, demorou até agora entre 4 e 5 semanas. Foi um projeto bem acelerado mesmo, né? Mas é por causa da necessidade, né? Não dá para fazer um projeto muito longo nessa situação, senão quando a gente lançar, não vai ter mais, talvez não seja tão necessário quanto agora, né? Então foi uma correria, todo mundo trabalhou bem intensamente, né? E a gente está bem feliz de poder lançar. A gente, na verdade, vai lançar um piloto por umas 2 semanas, né, com algumas unidades escolhidas, mas a rede já está se preparando, se cadastrando, fazendo tudo para entrar em seguida com esse... Desculpa. Nossa, está difícil de baixar. Pronto. Então, a rede já vai acompanhar, já estão preparados e estão sendo treinados e se estruturando para isso. Perfeito, Lindolfo. Acho que ótimas dicas aqui para quem acompanhou o raciocínio. Então, primeira coisa, envolveram a rede desde o começo, então isso agora já deixa a rede super preparada. Tiveram comunicação em todas as etapas e utilizaram os franqueados como força de trabalho e opinião, ou seja, atuaram como rede e avançaram como rede. Não deixaram de olhar para o prazo, obviamente, e uma prática que é muito normal agora, principalmente falando em consultoria, em prestação de serviço, é o Success Fee, né? Me ajuda que eu te ajudo, porque nesse momento tá difícil, mas se der certo, vamos junto. Acho que eu vou pedir para o Sandro também trazer para a gente a visão dele como especialista em transformação digital, mas imagino que o Sandro também deva estar ouvindo bastante pedidos aí de Success Fee, assim como as consultorias. Eu, como prestador de serviço, tenho ouvido muito esse convite, e acho que o Lindolfo deu um belo exemplo aqui de como ativar o e-commerce em prazo, em prática e também em relação aí com os fornecedores. Obrigado, Lindolfo. Prazer, à disposição. Obrigado. Muito bem, obrigado. Só deixa eu desligar o telefone. Estou cobrindo aqui. Rapaz, sofri com isso também, né? Bobeou. Perdão. Bem na hora. Lady Murphy, não é?
Mas muito bem. Muito legal ver o case que o Lindolfo trouxe para a gente, né? É muito do que eu estou vendo nesse momento de pandemia, porque o que acontecia antes, né? A gente fazia um baita de um projeto para fazer uma operação de e-commerce com vários estudos, a gente gastava muito tempo no planejamento, né? Mas, no fundo, essa pandemia fez com que a gente, né, fosse mais corajoso, entre aspas, né, no sentido de que a gente realmente tem que fazer algo para ajudar o nosso negócio, né? Eu li um artigo recente da Gartner, né, que aponta que as organizações, as empresas, elas praticamente anteciparam 5 anos, né, os seus movimentos de investimentos em tecnologia e em transformação digital, né? E muito do que a gente está vendo agora é parte desse movimento. Então, o que a Mr. Cheney está fazendo? Está fazendo um baita de um MVP, conseguindo colocar uma operação de e-commerce em praticamente um mês, né? Colocando ali para teste com alguns usuários e depois, obviamente, liberando para todo o público. Isso é uma jornada, ele mesmo falou que é complicado, sim, de fato, porque você tem que olhar muitos aspectos, né? E o primeiro grande aspecto que é importante é a decisão com relação à plataforma. Que plataforma que você vai escolher para te ajudar a fazer e desenvolver o seu negócio, né? Isso vai depender, obviamente, muito da sua estratégia, vai depender muito dos seus objetivos, né? Mas, no fundo, é uma decisão importante porque é aquela que vai te dar sustentação a essa operação nos próximos 2, 3 anos, né? E tem algumas estatísticas, algumas pesquisas que dizem que normalmente uma plataforma fica numa organização por 3 anos. Depois você precisa evoluir no processo, porque também você vai crescendo sua operação, você vai tornando a sua operação mais madura e você precisa de uma ferramenta que te ajude mais, né? Então, esse momento da decisão da plataforma é importantíssimo porque ela tem que te dar qualidade, ela tem que ser estável e ela também tem que te permitir flexibilidade para vender o seu produto, para se comunicar com o seu consumidor. E isso tudo é que vai determinar também a qualidade com que você se relaciona com o seu consumidor. Tá? Existem no mercado, essencialmente, 3 tipos de plataformas, né? As gratuitas, né? Obviamente, mas elas têm uma limitação em termos de capacidade, em termos de flexibilidade. Se você quer fazer algum processo específico, alguma customização, não é permitido. Tá? Tem aquelas que são conhecidas como de código aberto, só que ali exige um pouco mais de conhecimento em termos de programação, de front-end, né? Para quem está começando, talvez não seja ideal. E tem ali as plataformas que são, obviamente, as principais do mercado e que exigem um nível de suporte, elas prestam um nível de suporte importante, mas, obviamente, tem o seu custo, né? Então, no momento desse, né, pensar numa agenda de uma plataforma aberta ou até mesmo de fonte aberta seria uma opção interessante. Segundo aspecto que você tem que se levar em consideração quando se toma esse tipo de decisão é com relação à questão dos pagamentos, né? Como é que você traz o dinheiro para dentro da sua empresa? Então, existem, né, num primeiro momento, e essa seria a minha recomendação, os intermediadores, né? É bom para quem está começando um projeto de e-commerce, eles assumem o risco, por exemplo, do risco, né? A questão de fraude é um ponto importante e, obviamente, também trabalham numa questão de adiantamento de recebíveis, que para as empresas pequenas é importantíssimo até para ajudar no fluxo de caixa. Para aquelas operações que já têm um nível de maturidade maior, a adoção de gateways de pagamento, né, já se torna importante. Eles são mais robustos, eles te dão mais gerenciamento dos recebíveis, um fluxo de caixa, uma conciliação dos recebíveis, tá? Então, é muito mais estável e já passa a ser necessário por uma agenda, para um e-commerce mais maduro. E, finalmente, aqueles grandes e-commerces que nós estamos falando, tá? Esse já tem parcerias direto com as adquirentes, tá? Uma Cielo, uma rede, porque o nível de interações, o nível de transações é gigantesco, tá? Terceiro ponto que tem que ser levado em consideração no projeto, questão de antifraude, né?
a gente vive um ambiente hostil, né, no digital, então todos os aspectos relacionados a prevenções de fraudes que ocorrem à torta e direita, cartões que são roubados, então é muito importante ter um antifraude consistente para diminuir eventuais riscos e perdas financeiras, obviamente, né? Se a gente fosse optar pelo intermediador de pagamento, como eu citei antes, ele já vem com antifraude, mas se você fala de um gate de pagamento ou direto com adquirente, você vai ter que trabalhar com antifraude sim, tá? Outro aspecto importante, segurança, né? Segurança sob ótica de você estar recebendo os dados do consumidor, né? Então você tem que ter e demonstrar credibilidade para eles. Então, os selos de segurança são importantes, se você tiver um site seguro, é importante ter, né? E, obviamente, até nós vamos falar provavelmente depois em seguida, o aspecto da lei de proteção de dados. Então, você é o guardião das informações desse consumidor, né? Então, com a lei de proteção de dados, as responsabilidades dos operadores de e-commerce, eles tornam-se muito maiores, das empresas como um todo, né? Outro ponto que é importante colocar, os aspectos de marketing, né? O Lindolfo comentou isso, legal, que fez um projeto de Success com um parceiro, mas qual é a ótica aqui? É entender um conteúdo que seja relevante com o consumidor, uma boa comunicação nas redes sociais, uma importante agenda de Google AdWords para aumentar a visibilidade da sua marca e dos produtos na web, tá? E, obviamente, isso tudo trabalhando e com um grande objetivo de ter um aumento de conversão, tá? Aqui é muito importante também uma construção de uma régua de relacionamento quando o consumidor compra pela primeira vez no seu site, quando ele fecha um pedido, quando aquele pedido está sendo processado para ser entregue, né? Quando ele recebe esse pedido. Então, todo o tracking ali é importante ter uma agenda de comunicação bem forte com o consumidor, né? Isso tudo para diminuir e evitar atrito com ele. Porque um e-commerce com menos atrito é um e-commerce vencedor, não tenho dúvida disso, tá? Outro ponto importante é o back-office, né? O Lindolfo comentou de integrações com o PDV, integrações com o programa de loyalty, né? E eu ainda coloco aqui, isso tudo tem que se integrar com o seu RP, porque você vai ter que fazer uma gestão de carteira, você vai ter que fazer uma gestão dos recebíveis, você vai ter que fazer todo o processo logístico de picking, packing, obviamente as obrigações fiscais, a expedição e todo o acompanhamento de tracking de entrega, tá? Indo já para o final, tem os aspectos relacionados à logística. Então, num primeiro momento, um parceiro de última milha é importantíssimo, mas hoje no Brasil, né, um e-commerce que trabalha principalmente com operações interestaduais ou correio, né, se é de pequeno porte, quando já começa a crescer parcerias com transportadoras, né? E outra opção é ter um operador logístico. Você terceiriza toda essa operação logística com um parceiro que gerencia os seus estoques, as suas entregas e ajudam você no processo de gestão da logística, tá? Outro aspecto que é importante sob ótica de legislação, né? O site ter lá os dados da empresa, o CNPJ, isso a lei obriga a ter isso, né? Os documentos fiscais, então as discriminações de frete, dos seguros, da nota fiscal que vai ao consumidor. Você tem que ter uma gestão do atendimento a esse consumidor, né? Então, em algum momento você vai ter esse consumidor vai querer falar diretamente com você, então você vai ter que fazer essa gestão, né? Tem que se tomar cuidado com as questões relacionadas ao arrependimento, né? Em 7 dias o consumidor na web ele tem esse direito, assim como tem a questão das trocas de mercadorias com defeitos em até 30 dias. E volto a dizer, todo o cuidado dos aspectos de segurança voltados à lei de proteção de dados, tá? Então, fazendo um resumo, esses pilares são os mais importantes na ativação de um e-commerce, tá? É fácil? Não é. Mas é importantíssimo ter um olhar sobre cada uma dessas agendas. Tá bom, pessoal? Alan, passo para você novamente. Obrigado, Sandro.
O Sandro deu uma aula aqui para quem quer ter um e-commerce. Acho que ele passou por todos os pilares. É super importante essa visão. Obviamente que nesse momento de pandemia, talvez a gente tenha que fazer algumas escolhas. E acho que já ninguém melhor do que a doutora Mariana para nos trazer aqui o que a gente pode e o que a gente não pode, porque o Lindolfo que está com o carro na mão ali, né, o volante na mão, que precisa gerar receita e continuar gerando combustível, talvez não consiga passar por todas essas etapas. E acho que a gente tem falado desde da última semana que a gente se encontrou que o feito às vezes é melhor que o perfeito. Então, acho que eu peguei algumas coisas aqui que o Sandro trouxe. Então, fazer um MVP, então começar, talvez ainda não tenha o momento ideal, mas você cria esse plano de como é que você vai construindo esse plano ideal, tomar cuidado com o que você está fazendo, e acho que a doutora pode trazer um pouco mais sobre isso, e que tem plataforma hoje no mercado para todos os tamanhos, momentos, pessoas, desde as grátis até as mais completas. E, doutora, o que a gente precisa tomar cuidado nesse desafio todo aí que o Sandro nos trouxe, que é muita coisa, para que a gente possa começar ainda na pandemia a ter um e-commerce e fazer a venda de forma digital? Então, nossa, primeiro queria falar para o Lindolfo que a descrição do projeto dele é o nosso sonho, que todos os clientes tivessem essas etapas, mesmo num tempo tão curto. Você falando assim, nota 10 no boletim. Realmente esse planejamento, esse início, especialmente a gente considerando o nosso mercado, né, o franchising, no momento de crise, você começando pela própria rede, engajando os franqueados, trazendo os franqueados para dentro do seu plano desde o momento 1, né, do D0 para frente, isso é super bacana, super recomendável. E aí eu junto um pouco com o que o Sandro está falando. É um projeto, né? E tem essas etapas. Não tem como a gente pensar em colocar isso para girar sem pensar na parte operacional e comercial, né? Que o Sandro está falando. E desde o momento 0 tem que pensar na parte jurídica, porque foi o que a gente conversou, que o Sandro está falando um pouco, né? Quando você vai escolher o seu parceiro, tem para todos os bolsos e para todos os desejos, né? E as implicações jurídicas vão variar de acordo com isso, né? Conforme você tem um parceiro mais forte, talvez ele tenha condições de te dar seguranças maiores também, você possa se preocupar com menos coisas no dia a dia. Então, assim, eu acho que meio que um checklist que eu normalmente faço é isso: falar com os franqueados, selecionar os parceiros, ver o que você quer botar para girar, que tipo de plataforma, que tipo de funcionalidade. Uma coisa que o Sandro falou, que a gente está vendo, sentindo na pele, que é super importante, na hora de fazer o plano, ter certeza que né, se tudo der certo, que é o que a gente quer, que o passo não seja melhor que a perna, então que você consiga entregar, não só para os consumidores lá na ponta, mas para todos os parceiros, o que você prometeu. Isso é uma coisa que você deve ter em conta quando você fala com seus parceiros, na negociação, né? E foi um pouco o que o Lindolfo falou. Eu conversei com pessoas que me foram indicadas, que eu já conheço a operação, parceiros que eu já conheço a reputação. Isso é muito importante, ainda mais quando a gente está correndo contra o tempo, talvez não dê para fazer uma due diligence, né? Uma pesquisa muito detalhada. E uma coisa que a gente tem falado muito é que a gente hoje, nessas negociações com os nossos parceiros, tem que levar em conta que a gente, como o Lindolfo falou, né, do Success Fee, está todo mundo se reinventando. E a gente tem que ter certeza que, quando a gente está falando com um parceiro, uma plataforma, um parceiro de pagamento, eles também estão vivendo a pandemia assim como a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver como eles estão lidando, como a saúde financeira e como a capacidade de entrega dele está. E tentar, de forma clara, colocar isso na mesa para negociação e nessas tratativas, né? E talvez algumas questões de pagamento, como o Lindolfo falou, Success Fee, ou de entregas, fiquem flexibilizadas nesse período. Mas a gente tem que ter em mente, isso eu tenho visto algumas coisas que vêm para a minha revisão acontecer, está todo mundo pensando agora, no Covid. Não, é assim porque está na crise. Só que foi o que a gente falou, isso vai ficar. Então, esse parceiro que está entrando hoje no susto, talvez, com condições especiais, flexibilizadas, será que isso vai perdurar no tempo? Por que a gente não já combina como é que vai ser depois? Ou estabelece um limite temporal dessa flexibilização? Isso não é só com e-commerce, a gente conversa sobre isso em questão de flexibilização de royalties, de taxa de marketing, tudo
tudo contratual que envolve essa pandemia, né? E, por outro lado, a gente tem uma tranquilidade um pouco maior de que os contratos que a gente vai fazer hoje são um pouco mais estáveis, porque eles já são combinados, eles já são tratados no cenário que a gente está hoje, né? Então, a menos que piore muito, né, não tem mais a imprevisibilidade, o susto, a incerteza tão grande que a gente tinha 2 meses atrás, que sacudiram e continuam sacudindo a segurança jurídica dos contratos, das revisões, a gente hoje não tem tanto. Então, a gente tem que se fiar mesmo no que a gente está combinando, né? Hoje, o combinado vai ser realmente firme, né? Então, são 2 coisas que a gente sempre fala, é isso. Lembrar que o contrato é bem estabilizado hoje e lembrar que ele não é só para hoje, ele é para 5 anos, 3 anos, e que a gente torce para, em breve, a gente estar fora dessa crise e poder voltar para as relações mais normais. Além disso, uma coisa que o Sandro falou, a gente tem que estabelecer nesses contratos a cadeia de responsabilidade muito clara. A gente aqui trabalha, a maioria de nós, com consumidores, né? Então, por mais que a gente tenha essa cadeia de contratos e parceiros, cada um com a sua função, é a nossa marca, né? É a marca do franqueador, da rede, que está perante o consumidor. Então, qualquer questão de atraso na entrega, violação de dados, clonagem de cartão de crédito, por mais que a gente contratualmente consiga organizar um regresso, né, para trás, reputacionalmente isso pode ser uma questão para a rede muito grande. Então, é uma coisa que, quando a gente fala de e-commerce, tem que estar muito na mesa. Você tem que estar... né, aí a gente fala sempre que o planejamento disso tem que ser comercial, operacional, jurídico e institucional. Porque quando você se coloca no e-commerce, na mídia, você está se expondo para o bem e para o mal. Então, você está criando um relacionamento com o seu cliente, seja para fidelizar ou para afastar ali naquele canal. Então, o pensamento, eu acho que o Lindolfo falou isso, né? Você, durante o plano, conversou com o seu cliente, viu o que ele queria, percebeu como é que o mercado estava sentindo isso. E é uma chance também, durante a Covid, isso a gente tem visto muito, transparência é a palavra de ordem. Transparência e rapidez na resposta, né? Com o que o Alan falou. O feito é melhor que o perfeito. Então, errou, não funcionou, você tem que conseguir mostrar para os seus parceiros, para os seus clientes e, eventualmente, para um juiz, que você errou tentando acertar. Você cuidou do seu parceiro, você cuidou do seu cliente, você cuidou dos dados, você tomou cuidado nos seus contratos, exigindo que os seus parceiros cuidassem dos dados, em questão de LGPD, por exemplo, dos seus consumidores. Você botou no seu site bem grande, pessoal, é possível que haja atraso na entrega. Diante da Covid, os correios estão atrasando. Bota ali um canal de comunicação rápida. Se coloca à disposição, adianta o problema, não espera o cliente te trazer o problema. Isso não é uma questão só de relacionamento, de marketing da rede. Isso juridicamente te ajuda muito. Você pode não se isentar de responsabilidade, mas pode reduzir uma indenização, uma penalidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem visto muito. E aproveitar o canal também para você trazer para a sua rede coisas bacanas, aquela coisa de social. O que a rede está fazendo para ajudar o pessoal na pandemia, ou ações sociais. Aproveita o e-commerce para ser um canal de movimentos, de ativações de marketing institucionais também com isso. E aí, eu não sei se eu tenho um tempinho, mas uma coisa que o Sandro falou, né, de plataformas de open source, gratuitas. E aí, isso é uma coisa que a gente sempre fala. Quando o cliente está começando a olhar isso, e-commerce e qualquer ativação online, a gente tenta falar, gente, pelo amor de Deus, a internet não é terra de ninguém, tem regulação, tem direito autoral, né? Então, geralmente as agências especializadas tomam conta disso tudo. Mas quando o cliente está mais à frente e no momento de redução de custo, está tentando fazer internamente mais as coisas, eu vejo muito problema. Peguei essa imagem aqui na internet, peguei essa trilha sonora aqui na internet. Mas estava lá na internet, todo mundo podia pegar. Não. Busca assessoria, pergunta, não é terra de ninguém. Tem direito autoral, sim, não é porque está lá que você pode usar. Isso gera problemas e pode acabar no jornal. Enfim, para ter sempre isso em mente, ainda que a gente escolha usar plataformas gratuitas, sair correndo para se adiantar sozinho,
ter alguns cuidados em mente para a conta não sair cara depois, né? O barato não sai caro. Acho que inicialmente era isso que eu tinha, não sei se eu extrapolei meu tempo. Foi maravilhoso, doutora. Acho que para quem está ouvindo, quem está nesse momento, sem dúvida está buscando clarear algumas ideias, né? Algumas coisas que está fazendo no momento. E acho que algumas das dicas que você trouxe marcaram muito aqui para mim, que não vamos esquecer que o Covid depois passa, né? Então, não vamos vender a qualquer custo, não vamos deixar a relação com o nosso consumidor em segundo lugar, e vamos entender que existem leis que regem o nosso país e que não é tudo a qualquer custo, né? Então, pelo menos a minha aqui, muitas dicas, uma consultoria realmente de alto nível que a doutora e a ABF estão podendo proporcionar aqui para a gente. Pensando um pouquinho em tudo que a gente falou, eu tentei resumir em 5 passos, bem coisa de consultor mesmo, né? O Sandro vai entender aqui o que eu estou falando. A gente tem costume de processualizar as coisas. Então, acho que o resumo, talvez, da nossa live aqui, para vocês que estão nos assistindo, seria o feito, de novo, melhor que o perfeito. Então, ative o teu e-commerce, comece a fazer as vendas. Hoje em dia tem a história de integração com o marketplace. Então, às vezes, você não estava no online. Vou pegar o exemplo do Lindolfo ali, foi para aquelas plataformas de pedido online, está entrando no e-commerce, você pode utilizar as plataformas de marketplace que já estão preparadas para fazer a entrega. Então, ativar, acho que é o primeiro passo. Aí o Sandro trouxe, o segundo é impulsionar. Então, não adianta você ter o e-commerce e ninguém saber que você existe. Então, utilize, seja agências. Se você não conseguir fazer via agência, faça você mesmo. Essas plataformas de grandes empresas que agem como startup, Google, Facebook, etc., elas são intuitivas, né? Você mesmo consegue fazer. Se você não tiver dinheiro para começar agora, então faça. Não esqueça dessa comodidade para o teu consumidor. Então, atenda via WhatsApp, entregue em casa, retire na loja. Se você não tem sistemas integrados, o ERP não está, troca o WhatsApp com a retaguarda da loja, vê se tem um produto, separa para ele, faz acontecer. Acho que é o momento da gente fazer chover nesse período. E aí depois a gente vai devagar fazendo a coisa acontecer. Ouça o seu cliente. Então, entenda que o comportamento mudou, ele está assim com medo de sair de casa, ele está assim com medo de chegar na tua loja e ter alguém ali que não esteja tomando os devidos cuidados, ele está assim com medo de comer no seu restaurante, ele está assim com muito receio. Então, como é que a gente dá essa tranquilidade para ele? Seja dando tranquilidade, comunicando que você está tomando os devidos cuidados, mas também demonstrando que você está tomando os devidos cuidados. E acho que, por último, a gente cuidar da nossa equipe. A gente sabe que caixa é muito importante, que a geração de caixa ela não vem acontecendo. Para as empresas que não tinham uma reserva financeira, o momento não está sendo fácil, mas não esqueçam que daqui a pouco a pandemia passa e você vai precisar dessas pessoas de volta, e que contratar é muito mais caro que manter. Então, estar antenado à legislação atual, linhas de crédito com boas condições, como a gente trouxe aqui, inclusive patrocinador, e ter um olhar de longo prazo, que acho que foi o que a doutora também deu de recado aqui, seja em legislação, seja em relação com o consumidor, mas também seja financeiro. Não adianta demitir todo mundo agora e daqui a pouco precisar recontratar e aí essas pessoas não estarem mais disponíveis. Então, cuidar da sua equipe, cuidar do seu cliente, começar e utilizar a comunicação para dizer que vocês estão fazendo. Acho que seriam algumas das dicas aqui que a gente aprendeu. Foi muito legal estar com vocês agora de manhã. Queria passar a palavra para a Simone, que a gente aqui teve o privilégio de ser convidado para conduzir. Queria te passar a palavra, Simone. Foi muito obrigado, gente. Foi muito legal estar com vocês. Muito obrigada, Alan. Muito obrigada, Sandro, Lindolfo, Mari. Foi excelente esse bate-papo, extremamente rico e prático. Então, o nosso tempo passa muito rápido, mas antes de caminharmos para as considerações finais, eu gostaria de fazer uma última pergunta, né, para o Lindolfo e para a Mari. Eu sei que o Lindolfo já respondeu no chat, mas, Lindolfo, pode ser a dúvida, né, de muitos dos participantes que estão nos ouvindo também. Então, nesse período, né, de pandemia, muitas ações, elas tiveram que sair rapidamente do papel.
né, em termos de contratos, como isso fica? Né? Eu vou perguntar aqui ao vivo, porque pode ser a dúvida, né, de muitos dos nossos participantes também. Então, a Renata pergunta, né? A Renata Pim. Renata, é muito bem-vinda, muito obrigada pela sua pergunta. Então, eu vou começar com o Lindolfo. Lindolfo, conta, né, os contratos de franquia já previam essa autorização para o e-commerce? Como foi feita ou será a adequação jurídica? Eu queria que o Lindolfo falasse a respeito da prática e gostaria também as considerações da Mari a respeito. Tá, Mari? Então, para quem está tirando as ações rapidamente do papel, né, como fica isso com relação ao contrato? Lindolfo, começo contigo, por favor. Legal. Com a nova lei de franquias, a gente teve que fazer uma atualização da COF que inclui o contrato com os franqueados. E nessa atualização, então, já prevê a questão do e-commerce, né? A gente não tinha isso, não era o nosso foco, né? A gente nasceu e se desenvolveu para atender o cliente na loja, né? E para entregar o produto recém-assado para ele ali, né? Esse é o nosso grande mote, né? Mas a gente tem se surpreendido, teve loja nossa, por exemplo, a loja histórica nossa ali na Casa Verde, onde nasceu o Mr. Tini, com essas plataformas de venda e entrega, mas que dobrou o faturamento original e teve unidades que performaram muito bem com aumento de vendas online, né? Então, a gente percebeu o grande potencial e a gente agora, né, aproveitando essa revisão e interesse de toda a rede, a gente já vai fazer essa atualização nos contratos com eles, mesmo porque é necessário por conta da nova lei de franquias, né, dos novos contratos e tudo mais, a gente já vai ampliar isso para a rede, né? Perfeito, Lindolfo, muito obrigada mais uma vez. Mário, eu gostaria das suas considerações, né? Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo estão passando também por esse momento, então, por favor, as suas considerações a respeito. Sim, obrigada, Rê. Várias lives que a gente vem acompanhando, é uma pergunta também que eu sempre quero fazer, como é que o pessoal está tratando isso contratualmente? A Rê, eu sei que ela já fez essa pergunta em outras lives também, que eu estava, falei, que bom que ela fez, porque eu queria fazer. E realmente algumas vezes a resposta, não, como assim contrato? Como assim, mas contrato? A gente está conversando e está fazendo. Então, realmente, a primeira coisa numa situação dessa de e-commerce e foi o que o Lindolfo falou, ele trouxe os franqueados. É importante ver que o contrato de franquia que existe hoje na rede com o pessoal que já está na rede, né, independente de quem vai integrar a rede daqui para frente, que o contrato tem essa reserva de direito, quer dizer, não tem alguma cláusula de exclusividade ou de território, de alguma forma vede o franqueador de tomar essa iniciativa e colocar isso para girar, né? Normalmente os contratos de franquia têm essa exceção, ainda que não fale de e-commerce propriamente dito, tem uma reserva aí de direito do franqueador de ativar outros canais, né, integrados ou não com a rede de franquia. Né? Isso é o número 1, para você estar liberado para não ter problema de invasão de território, alegação de canibalização, esse tipo de coisa. Como normalmente tem, e especialmente nesse momento que é interesse da rede, porque a maioria das ativações que são feitas hoje estão sendo compartilhadas com a rede, seja com código de vendedor, de alguma forma isso está girando e beneficiando a rede como um todo, né? A distribuição dos produtos e tal. Isso tem que ser formalizado, né? As novas regras do jogo, como cada um vai ser remunerado, ainda que no primeiro momento sejam combinados, vamos correr atrás depois de formalizar isso, especialmente, como eu falei, se for uma coisa temporária, né? Qualquer tipo de compartilhamento de custos ou isenção de custos ou alguma participação maior ou menor nas vendas, que seja por conta do Covid, tem que ficar claro, formalizado, ainda que seja num aditivo contratual ou num documento específico para tratar de como o e-commerce vai funcionar, essa coisa de código de vendedor, comissionamento, o ideal é que seja formalizado mesmo, porque né, eu brinquei com o Alan mais cedo, eu falei, o Alan, o mote dele é o feito é melhor que o perfeito. O advogado sempre fala, o combinado não sai caro. Né? Então, tentar depois, assim que possível, formalizar da melhor forma possível, nem que seja por um e-mail com bullet points, com uma resposta por e-mail
confirmando o entendimento de todo mundo para não ter problema na frente. Então, acho que são esses dois caminhos, né? Ver se está liberado pelo contrato de franquia com a rede, que você não está infringindo nenhum território de ninguém, nenhuma exclusividade garantida para alguém, e depois organizar os combinados, não só com os parceiros que vão estruturar o e-commerce, mas com os franqueados que participarem do e-commerce nas vendas e no comissionamento também. Acho que é isso. Perfeito. Espero ter respondido, Rê. Perfeito, muito obrigada, Mari, mais uma vez. Chegamos aos momentos finais da nossa sessão, então eu gostaria de pedir a cada um de vocês a mensagem final aos nossos participantes. Eu começo com você, Sandro. Por gentileza, suas considerações finais. Muito bem. Bom, antes de mais nada, foi um grande prazer participar dessa mesa redonda com vocês, virtual, né, obviamente. E acho que o Alan foi muito feliz, né? Acho que tem que perder o medo, realmente começar a interagir, a entrar nessas áreas. Óbvio, com todo cuidado, é importantíssimo, né? O combinado não sai caro, como a Mari comentou, mas é um processo que é inevitável. Acho que todas as empresas têm que beber desse benefício de entrar no digital. Tá? Foi um grande prazer, pessoal. Muito obrigada, Sandro, mais uma vez. Lindolfo, por gentileza, sua mensagem final aos nossos participantes. A gente, né, no Mr. Team, sempre teve muita preocupação nessa migração, né, nesse momento, né, e de você estar presente para uma coisa que você não conhece tão bem e nunca viveu tão intensamente. E a gente está passando por essa transição quase que forçado, né, e obrigado a correr muito, mas a gente está bem feliz porque a gente tem visto que isso dá resultado e que conforme você vai adentrando nesse mundo, você vai descobrindo coisas boas, né, e bons recursos que te ajudam nos resultados. Então, o meu incentivo é que outros possam também percorrer esse caminho, especialmente usando todas as instruções que foram passadas aqui, né? A Mariana, o Alan, o Sandro, né? Eu gostei muito de tudo que eu vi aqui e me despertou muita coisa, né? Aprendi muito com eles, né? Muito obrigado. E tendo essa ajuda toda, a gente pode fazer melhor. Então, a gente precisa continuar motivado, enfrentando o que tem pela frente aí para a gente estar melhor depois. Esse é o momento de investir, né? Então, muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigada mais uma vez, Lindolfo. Mari, por gentileza, a sua mensagem final aos nossos participantes. Bom, eu acho que é agradecer todo mundo aqui. Aprendi pra caramba. A gente fica no jurídico, né? É bom ver na prática não só o que o nosso cliente, o franqueador está fazendo, as consultorias, as opções, as alternativas, é sempre tão bacana. Ainda mais quando eu vejo como a fala do Sandro, o caminho dele vai junto com o meu caminho do jurídico também, né? Normalmente o jurídico só bota problema, e é bom quando o meu caminho foi junto com o do Sandro, fiquei muito feliz. Eu acho assim que a questão agora do e-commerce não tem como fugir de adaptar, ele vai ficar, né? A gente não volta ao normal, e o novo normal vai passar por isso, e tem que tentar fazer da melhor forma possível, se salvaguardando da melhor forma possível. Então, a legislação que cuida disso é muito clara. Bom, tem o Código de Defesa do Consumidor, que todo mundo já conhece, mas a gente tem um decreto de 2013 que fala justamente do comércio eletrônico. Ele é curto, ele é objetivo, ele lista o que precisa ter no seu site de informação, como o Sandro falou, CNPJ, endereço físico, tem que ter, né, uma confirmação da compra. São coisas pequenas que uma consultoria já vai saber e vai dar redondo para você, mas se você estiver se aventurando mais, né, num voo mais solo nesse primeiro momento, assim como a lei de franquia, eu falo, gente, ela é feita por empreendedor, porque ela é curta, ela é objetiva. E esse decreto que trata do comércio eletrônico, ele é curto, ele é objetivo, ele lista, ele não é juridiquês, ele fala o que precisa ter. Agora, no início de março, saiu um outro complementando esse, por conta de uma resolução do Mercosul, que trouxe mais algumas coisas aí que tem que ter no e-commerce, nos comércios eletrônicos, que vale a pena olhar. Também é curtíssimo e objetivo, eu acho que vale a pena olhar. Aproveitar que está todo mundo falando de LGPD e tem que se adequar,
quem tiver em negação, fingindo que não está vendo, ela vai chegar, ela já chegou. E dentro desse projeto de LGPD já inclui o e-commerce no pacote. A empresa já está com o mindset de LGPD, já está ligada nessa coisa de dados, então é só colocar o mesmo, né, a mesma energia, a mesma preocupação com a questão do e-commerce. E é isso, e trocar ideia, aproveitar que o franchising é tão generoso, né, com a troca de ideias e compartilhamento de conhecimento de verdade, né, eu acho que é o ramo do business mais generoso de troca que tem. Foi o que o Lindolfo falou, pede recomendação, referência, troca figurinha que vai dar certo. Eu acho que é isso. Perfeito, muito obrigada, Mari, mais uma vez. Alan, volto contigo para a sua mensagem final aos nossos participantes, por favor. Obrigado. Bom, eu queria agradecer, como acho que a doutora foi muito feliz, os convidados dessa mesa com diferentes experiências, mas super complementares. Então foi um prazer imenso aprender com vocês aqui nessa manhã. Espero que quem estava participando da live tenha gostado. E eu queria deixar uma mensagem, talvez, de esperança para todos os empresários do país, dizer que a gente vem vivendo e vendo a realidade de vocês e que a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que os empreendedores são a alavanca que movimenta o nosso país. Queria agradecer todas as pessoas que acreditam, que empreendem, que investem, dizer que tudo isso vai passar logo, que a gente precisa continuar com essa força e com essa energia e que tudo vai ficar bem e que a gente vai sair fortalecido disso tudo e que a gente possa trilhar isso tudo da melhor forma, cuidando das pessoas, cuidando da nossa família, cuidando de quem está próximo da gente. Acho que é esse o meu recado. Perfeito, Alan. Muito obrigada mais uma vez a cada um de vocês. Foi excelente, realmente foi uma aula, né, muito prática hoje, com ótimas dicas. Então, eu quero agradecer imensamente o Sandro pela generosidade no compartilhamento, Alan, né, por toda a contribuição, Lindolfo por dividir, né, as experiências com a gente, e Mari por ter sempre essa visão, né, trazer todo mundo aqui para essa visão mais segura, né, de resultado efetivo. Muito obrigada a cada um de vocês por todo o compartilhamento, por toda a troca. Eu aproveito também para agradecer aos nossos participantes que estiveram conosco, né, no dia de hoje. Eu peço, por gentileza, que vocês avaliem a nossa sessão e que vocês compartilhem conosco quais são os próximos temas que vocês gostariam de assistir nas mesas redondas, perfeito? Eu desejo que todos fiquem bem, e que possamos nos reencontrar nas próximas oportunidades. Muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço a cada um de vocês, gente. Nos vemos nas próximas. Obrigado, um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal, foi um prazer. Tchau.
Obrigado.